O Vasco é o eunuco do Brasileirão, o time estéril, inofensivo, incapaz. Não à toa tem a pior defesa do campeonato. E só não tem o pior ataque porque Inter e Grêmio têm menos jogos. Possivelmente, quando igualarem essa marca, o Vasco vai passar a ter o pior ataque do campeonato. Afinal, já tem a pior média de finalizações certas da competição, menos de 4 por jogo. Aliás, é até difícil lembrar de 4 finalizações do Vasco em uma partida, no gol pelo menos. Principalmente quando a gente imagina um Vasco sem Payet e Verratti. Um elenco de mais de 30 jogadores que custou mais de 200 milhões, só consegue ter 2 jogadores com certo diferencial. O Vasco sem Payet e Verratti não é só comum não, é ruim, é fraco. Tanto que olha para o Juventude, um time que acabou de vir da Série B, de pouco investimento, que nos últimos anos chegou a figurar lá na Série C, e você olha o elenco e se trocar de camisa, você talvez não veja a diferença. Aliás, talvez veja em algumas posições até melhoras. É só olhar para o Lucas Barbosa, que fez o primeiro gol do Juventude. O Lucas Barbosa agora tem 8 gols na temporada. Se somar os gols de Adson e Rossi, os 2 pontas titulares de Álvaro Pacheco, só tem 2 gols marcados na temporada. E não é porque é um ano de exceção, um ano ruim da dupla. A média deles é essa. De Ryan e Serginho, que entraram nos seus lugares, também, ou até abaixo disso. Quem chega um pouco mais perto de ser um pouquinho mais eficiente ofensivamente é o David, que vinha ser o titular e perdeu essa titularidade, inclusive foi o último a entrar em campo para tentar alguma coisa ali no fim. E se até ele está distante, imagina os outros jogadores. Isso que a gente está falando de uma posição onde o Vasco investiu mais de 50 milhões nos últimos 1 ano e meio. O Juventude não chegou perto desse investimento e conseguiu no mercado jogadores mais eficientes. Assim como o Juventude teve hoje o Nenê como titular vestindo sua camisa 10 e o Jean Carlos vindo do banco. Enquanto o Vasco tinha JP improvisado, um menino de 19 anos, fazendo seus primeiros jogos como profissional, fora de posição, que é um volante de origem, não camisa 10. No banco tinha o Estrela, que mais uma vez não entrou. A opção de Álvaro Pacheco foi entrar com o Matheus Cocão, outro volante para fazer a função de 10. Ou seja, numa Série A, o Juventude, vindo da Série B, tem 2 meias ofensivos experientes para disputar ali, para ter algum toque refinado no meio de campo. O Vasco não. O Vasco, até para correr atrás do resultado, não tem sequer peças. Todos os jogadores de meio de campo do Vasco só olham para o lado. Ninguém consegue receber e jogar de frente, porque não tem essa característica ofensiva. São jogadores de circulação, não de definição de jogada. E os seus pontas também não têm essa capacidade, como a gente falou aqui. São jogadores de abaixar a cabeça, botar na frente, correr e cruzar. Mas sem Verratti, você se torna um ataque nulo. Tem que torcer para o Cleiton, um jogador que nunca disputou uma Série A na vida, fazer valer os quase 20 milhões de investimento nele. Um jogador que, inclusive, até bem pouco tempo estava no próprio Juventude, tendo poucas oportunidades. Enquanto o Juventude tinha Gilberto, um dos 20 maiores artilheiros da história dos pontos corridos, que não fez um grande jogo, perdeu a oportunidade, mas ainda assim não custou 20 milhões aos cofres do Juventude. Na balança, o peso de cada um financeiro deveria pesar também tecnicamente, e a gente não vê essa diferença. A gente não olha para um Vasco e para o Juventude e consegue dizer qual deles tem 200 milhões ali investido. Porque não tem essa diferença, porque o dinheiro foi mal investido. E até por isso hoje a gente não tem live no canal, porque a gente roda e termina sempre nesse mesmo tema. O Vasco é um time que foi montado, não foi montado para ser forte o suficiente para ser um time mais físico, como é o Botafogo, por exemplo, que obviamente tem qualidade técnica, mas consegue disputar fisicamente e levar vantagem quando não leva na técnica. Inclusive empatou contra o Atlético Paranaense com um golzinho no fim, exatamente no jogo aéreo, como já fez em outros momentos também dessa temporada e da temporada anterior. O Vasco não é um time com a qualidade técnica superior ao dos seus adversários para ser um time de posse de bola, para definir jogando com 60% de posse, para conseguir jogar no campo adversário, para controlar essa posse, porque seus jogadores não têm essa capacidade. Não conseguem esconder a bola, não driblam bem, não passam bem, então não conseguem manter essa posse de bola. E o Vasco também não é um time que foi no ano passado, por exemplo, de mais transição, de pressionar, roubar e definir em 2, 3 toques. Exatamente porque perdeu os seus jogadores com essa capacidade. Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Peck, até o Orelhano, que pouco jogava, mas tinha ali as suas chances de vez ou outra. Nem isso o Vasco conseguiu repor.
O Vasco perdeu o pouco de bom que tinha e deixou de tampar as lacunas que já existiam desde o ano passado, mesmo gastando mais de 100 milhões. Uma incompetência que toda vez que o Vasco entra em campo, lembra a gente. Por isso que é difícil mudar o assunto aqui. Porque a gente vai rodar aqui, vai rodar ali, no fim das contas quando se olha para o elenco do Vasco, seja você o Álvaro Pacheco, Ramon Dias ou qualquer outro treinador, Rafael Paiva, seja quem for, você não tem soluções. Porque não existe nenhuma maneira pré-definida de como se jogar com um elenco que não é bom em nada. Com exceção de Verratti e Payet, que hoje estiveram fora, o Vasco não tem nada. Tanto que o Vasco venceu o Vitória exatamente em 2 bolas do Payet, uma delas para o Verratti. O Vasco só fez um gol contra o Flamengo por conta do Verratti. Se a gente for olhar as vitórias do Vasco, onde o Vasco consegue um pontinho aqui ou ali, normalmente é uma jogada, um cruzamento do Piton ou do Payet para o Verratti. Ou que seja um cruzamento para o Maicon, como foi contra o Vitória. É muito pouco. Cruzamento por cruzamento, o Nenê está lá batendo 5, 6 com perigo, como bateu hoje mais uma vez no Alfredo Jaconi. Não quer dizer que o Nenê tem que voltar. Não quer dizer que o Nenê está ali fazendo falta. O Nenê só faz falta, é o caso do Alex Teixeira e do Souza, porque o Vasco não consegue contratar alguém melhor. E olha que tem vários. E olha que dinheiro não faltou. Se o Vasco está jogando com o JP e com a Cão na função de 10 na ausência do Payet, é óbvio que o Nenê teria vaga. O que obviamente também não seria o ideal. Seria só mais um retrato da ineficiência que o Vasco tem no seu departamento de futebol. As coisas no Vasco não mudam. E normalizaram a derrota. O Vasco perde de 6 para o Flamengo mas é o Flamengo. O Vasco é amassado pelo Palmeiras, tomando mais de 20 chutes a gol, mas é o Palmeiras. O Vasco empata com o Cruzeiro em São Januário, mas pelo menos não sofremos gols. E hoje? E contra o Juventude? Qual é a desculpa? Contra o Criciúma em São Januário, qual seria a desculpa? Já passou da hora das pessoas de dentro do Vasco olharem para o próprio trabalho e parar de culpar para fora. Já passou do momento de fazerem uma autocrítica e entenderem que as coisas não estão funcionando. E não é de hoje. São anos de incompetência no Vasco. E isso não vai mudar do dia para a noite. O Vasco perde para o Juventude e possivelmente vai perder mais alguns outros jogos ao longo do caminho. A fato é que o Vasco, um quarto de campeonato brasileiro mais ou menos disputado, já é um sofrimento para o torcedor, já é uma tortura, já é mais um ano onde o Vasco vai tentar fazer um campeonato de sobrevivência. E isso é muito pouco para o Vasco. Não dá para normalizar isso também. Já normalizar a derrota que não incomoda. Ninguém se constrange mais com a derrota no Vasco. Ninguém se constrange mais nem com as goleadas sofridas. Imagina a derrota pequena. Isso tem que mudar no Vasco. Enquanto as derrotas não voltarem a doer, a sangrar no bom sentido, é óbvio, as coisas não vão mudar. Você vê todo mundo saindo tranquilo depois de uma derrota como se nada tivesse acontecido. Só mais um dia de trabalho. E essa normalização da derrota no Vasco, que é o grande peso que o Vasco vai ter que mudar. Como? Eu não faço a menor ideia. O Vasco teve a chance de fazer isso quando tinha dinheiro. Faltou competência. Vamos ver agora se sem dinheiro a competência aparece.